Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Então, essa semana vai ser aquela semana que a gente vai ter uma aulinha de álgebra. Eu já vou começar a falar, porque a gente, só para variar, tem muita coisa para conversar hoje. Então, relembrando um pouquinho, na nossa última aula de álgebra, a gente viu equações de segundo grau. E eu falei para vocês que a gente ia dar continuidade a esse assunto, de certa forma, entrando no tópico de funções quadráticas. Então, assim como a gente fez na função afim, eu vou começar a nossa aula de funções quadráticas com um exemplo motivacional que a gente vai ver aqui quais são as situações em que essa função aparece para gente. Então, nesse caso aqui, eu falei para vocês, considere uma empresa cujo lucro ao longo de um mês é descrito em milhares de reais pela função. E aí eu dei uma função para vocês. L de x nesse caso representa lucro, né? L vem do lucro, igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, onde x é a quantidade de dias decorridos nesse determinado mês. E aí eu fiz algumas perguntas aqui. Vamos ver quais são essas perguntas. Deixa eu só tirar aqui para não ficar na frente. Qual foi o lucro da empresa no quinto dia do mês? Primeira pergunta. Em algum dia do mês a empresa obteve lucro igual a zero? Segunda pergunta. O lucro da empresa foi sempre crescente? Terceira pergunta. Quarta pergunta. Qual foi o lucro mínimo dessa empresa e em qual dia ele ocorreu? E a última pergunta é se em algum dia essa empresa teve lucro negativo. Lucro negativo vocês podem entender como prejuízo, tá? Lucro negativo é a mesma coisa que a empresa tomar um determinado prejuízo. Essas são as perguntas que a gente vai tentar responder ao longo dessa aula, usando os nossos conhecimentos de funções quadráticas que vocês vão construir aos pouquinhos junto comigo, ok? Então, vamos começar a entender aqui essas perguntas. Primeira pergunta. Qual foi o lucro da empresa no quinto dia do mês? O que essa função aqui, diz pra gente? O lucro, a gente consegue calcular a gente consegue calcular o lucro dependendo do dia do mês em que a gente está. Se eu estou no quinto dia do mês, aqui está escrito que x é a quantidade de dias decorridos nesse determinado mês. Se eu estou no quinto dia do mês, significa que já passaram 5 dias nesse mês, correto? Então, significa que, nesse caso, x é igual a 5. Se eu estivesse no 15º dia do mês, o meu x ia ser igual a 15. Então, nessa função, o x representa a quantidade de dias que já passou naquele mês. Então, se eu estou no quinto dia, o meu x é igual a 5. E aí, como eu faço para calcular o lucro? É só substituir. O lucro não é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6? Então, o lucro no quinto dia vai ser 5 ao quadrado menos 5 vezes 5. O que eu estou fazendo? Substituindo x igual a 5 aqui nessa equação. Então, 5 ao quadrado menos 5 vezes 5 mais 6. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5 também é 25, então fica 25 menos 25. 25 menos 25 é zero, então só sobra o 6. Então, o lucro no quinto dia é igual a 6. Só que tem um detalhe que ele falou no enunciado pra gente, que esse lucro ele está escrito em milhares de reais. Então, o que isso significa? Que esse 6, na verdade, é 6.000 reais, porque o lucro está representado em milhares. Então, se eu tivesse achado 10, ia ser 10.000. Se eu tivesse achado 20, ia ser 20.000. Então, esse é um detalhe importante que a gente não pode esquecer. Então, a gente já respondeu a letra A. Qual é o lucro da empresa no quinto dia do mês? O lucro foi um lucro de 6.000 reais. É só a gente pegar o valor de x e substituir na nossa função. Como a gente estava no quinto mês, o nosso valor de x era x igual a 5. Então, primeira pergunta, ok, conseguimos responder. Segunda pergunta. Em algum dia do mês a empresa obteve lucro igual a zero? O que a gente precisa para responder essa pergunta, né? A gente precisa que o lucro, o valor do L aqui seja zero. Então, a gente vai pegar o nosso lucro e igualar ele a zero. Isso daqui é uma equação de segundo grau. A gente aprendeu a resolver equações de segundo grau na nossa última aula. Então, o que acontece aqui quando a gente resolve essa equação? Relembrando, a gente aprendeu Bhaskara e soma e produto. Eu vou usar o Bhaskara, que eu acho que é um pouco mais fácil para vocês. Quem quiser fazer por soma e produto para praticar também pode fazer. Então, fazendo por Bhaskara, lembrando dos nossos coeficientes, o A vale 1, o B vale menos 5, o C vale 6. Isso tudo a gente viu na aula passada, tá? Por isso que eu não vou explicar tudo de novo. Então, aqui a gente tem os nossos coeficientes e a gente faz o nosso cálculo de delta. O delta é B ao quadrado menos 4AC. O B vale menos 5, então menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Menos 5 ao quadrado é 25.
Menos 5 vezes menos 5. 4 vezes 1 vezes 6 é igual a 24. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 6, 24. Então, o nosso delta é 25 menos 24, e isso é igual a 1. Encontramos o valor do nosso delta. O que eu faço com o valor do delta? Eu coloco lá na nossa equaçãozinha para encontrar o valor de x. Então, o x é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. O menos b, o b é menos 5. Então, o menos b é menos menos 5. Mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 1, sobre 2 vezes a. 2 vezes 1. Resolvendo isso daqui, menos com menos é mais, fica mais 5. Mais ou menos raiz de 1. A raiz de 1, raiz quadrada de 1, é igual a 1. E 2 vezes 1 igual a 2. Então, aqui a gente separa nas nossas duas raízes, que nem a gente aprendeu na aula passada. 5 mais 1 dividido por 2 é a nossa primeira raiz. A gente usa o sinal positivo. E 5 menos 1 dividido por 2 é a nossa segunda raiz. A gente usa o sinal negativo. 5 mais 1 igual a 6. 6 dividido por 2, a nossa primeira raiz é 3. 5 menos 1 é igual a 4. 4 dividido por 2, 2 é a nossa segunda raiz. Então, aqui a gente encontrou as duas raízes da nossa função, que são basicamente o resultado da nossa equação. A gente pega a nossa função igual a zero, dessa forma a gente encontra as nossas raízes. Então, continuando aqui, o que essas raízes significam? Vamos relembrar lá da nossa aula passada. As raízes significam que os valores de x que a gente encontra aqui quando a gente faz o nosso Bhaskara, as raízes que a gente encontra, são os valores que quando eu substituo aqui na minha função, vamos voltar aqui na nossa função, quando eu substituo esses valores que eu encontro lá no Bhaskara, a função dá igual a zero. Então, quando eu substituo x igual a 2 e quando eu substituo x igual a 3, que são as nossas raízes, o valor da função vai ser necessariamente igual a zero. A gente pode ver aqui se isso daqui acontece. Ó. Quando eu substituo x igual a 2, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 2, 10 mais 6. 4 mais 6 é 10 e 10 menos 10 é zero. Então, quando o x é igual a 2, o valor da função é igual a zero, porque ele é uma das nossas raízes. Só que o que isso significa no nosso contexto? Que no segundo dia, lembrando que x é a quantidade de dias que passaram, no segundo dia o lucro da empresa foi zero. Mesma coisa para o 3. Se eu substituo o 3 é raiz. Então, quando eu substituo o 3, o valor da função encontrado tem que ser zero. A gente pode confirmar isso daqui, substituindo o 3 na nossa função. 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. 3 ao quadrado é 9, menos 5 vezes 3, 15, mais 6. 9 mais 6 igual a 15, e 15 menos 15 também é igual a zero. Então, aqui é só conta. É só substituir o 2 e o 3 na nossa função, fazer a conta e ver que realmente dá zero. Então, no terceiro dia, o lucro dessa empresa também foi zero. Então, respondendo à nossa pergunta, o lucro da empresa foi nulo no segundo e no terceiro dia. Nesses 2 dias, a empresa não lucrou e nem tomou prejuízo, na verdade, né? Porque o lucro também não foi negativo, foi exatamente igual a zero. Então, a gente respondeu aqui as nossas 2 primeiras perguntas. As outras 3 perguntas a gente ainda não consegue responder. A gente precisa de alguns conhecimentos a mais de função quadrática para a gente conseguir responder as próximas 3 perguntas. Então é nesse ponto que a gente vai entrar e conversar um pouco mais em detalhes sobre a teoria de funções quadráticas. Então, só para a gente relembrar, vou fazer a mesma coisa que a gente fez em função afim, que são as nossas funções de primeiro grau. Como que eu defino uma função quadrática? A gente chama de função quadrática ou função polinomial de segundo grau uma relação entre duas variáveis que pode ser descrita como uma equação de segundo grau. Então, o nosso exemplo, ele é um exemplo de função quadrática. Eu tenho uma relação entre duas variáveis, no caso, o x e o L, onde o x é a nossa quantidade de dias e o L é o nosso lucro. Então, essas são as nossas duas variáveis. E a relação entre essas duas variáveis é escrita de acordo com uma equação de segundo grau, que foi o que a gente estudou na nossa última aula. Então, sim, isso é uma função quadrática. Sempre que a relação entre duas variáveis for descrita por uma equação de segundo grau, eu tenho uma função quadrática.
Então, aqui, a gente tem um exemplo de função quadrática. A gente tem duas formas principais de escrever a nossa função quadrática. A primeira forma, ax² mais bx mais c, vocês já estão acostumados, porque é exatamente igual à equação de segundo grau que a gente viu na aula passada. A gente viu isso com calma na aula passada, a gente viu essa forma, a gente viu o que significam esses coeficientes. Então, para quem não lembra, para quem esqueceu, ou para quem eventualmente não tiver assistido a aula, é só procurar a nossa aula de equação de segundo grau, que isso vai estar lá muito bem explicado. Agora, essa segunda forma aqui, ela é uma forma um pouquinho diferente. Para entender ela, a gente precisa voltar aqui na nossa solução do Bhaskara, no ponto em que a gente resolveu a nossa equação de segundo grau e encontrou as raízes da nossa função. Por quê? Esse x1 e esse x2, que aparecem aqui nessa forma diferente, x menos x1, x menos x2, esse x1 e esse x2 são as nossas raízes do Bhaskara, são o nosso x1 e o nosso x2 do Bhaskara. Então, se eu tenho as raízes da minha função, eu posso escrever ela nesse formato aqui. Ó. O que esse formato significa? Vamos voltar aqui no slide anterior. O A vem na frente, lembrando que o A é aquele nosso coeficiente que multiplica o x². Então, aqui no caso, o nosso A vale 1. Então, eu estou só copiando o formato e substituindo os valores. O A vale 1, então ele vem aqui na frente. Abro parênteses, o que está lá na nossa forma? X menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Então, A igual a 1, x menos a primeira raiz, x menos 3, nossa primeira raiz é 3, vezes x menos a nossa segunda raiz. A nossa segunda raiz é 2, então fica x menos 2. Se eu faço a distributiva aqui, vocês lembram da distributiva? A gente viu isso lá no nosso nivelamento, outra vida, parece que foi há 10 anos atrás, na época que a gente ainda tinha aula presencial. Mas relembrando, a gente só vai multiplicando termo a termo. X vezes x, x², x vezes menos 2, menos 2x, menos 3 vezes x, menos 3x, e menos 3 vezes menos 2, mais 6. Então, se a gente junta essa partezinha aqui do meio, menos 3x menos 2x, isso é igual a menos 5x. Vocês podem notar que quando eu faço essa multiplicação, eu volto exatamente para a função lá do nosso exemplo. O x² menos 5x mais 6. Então, essa forma de escrever a função quadrática, ela é muito importante, porque vai ter várias questões que, se a gente souber escrever a função quadrática nessa forma, a questão vai ficar muito mais fácil. Então, sempre que vocês souberem as raízes da função, vocês podem usar essa forma aqui. O A, que é o nosso primeiro coeficiente, vezes x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui. A gente já viu bastante coisa nele. E aí, no próximo vídeo, a gente retoma, passando para a parte um pouquinho mais teórica, onde a gente vai analisar toda a parte de função quadrática com mais calma, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta para o nosso próximo vídeo.